Olá pessoal, namastê, muita paz, muita luz a todos. Com alegria que nós estamos começando o nosso seminário de hoje. Então vamos falar hoje, de um projeto secreto de Hitler durante a Alemanha nazista. Tá? Então, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Hitler fazia uma propaganda durante a guerra junto com o seu ministro da informação, chamado Goebbels, sobre um conjunto de armas secretas avançadas que ele tinha em seus arsenais. Tá ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Porém, ele nunca revelou qual que era. Mas ele fazia uma propaganda que os seus cientistas estavam trabalhando em projetos de armas secretas avançadas que iria garantir o sucesso, e a plena vitória alemã com o uso dessas armas avançadas que ninguém tinha. Tá? Bom, nós sabemos, nós cientistas, sabemos, eu estudei muito essa parte também, sobre o desenvolvimento das armas nucleares, e nós sabíamos que os cientistas alemães, eles tinham muito conhecimento sobre física quântica, tinha um monte de cientistas, alemães que eram top no desenvolvimento da física quântica, e da física nuclear, principalmente. No entanto, nós sabemos que o Hitler, ele tentou fazer várias coisas ligadas, inclusive uma das dificuldades do desenvolvimento nuclear de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, da Alemanha Segunda Guerra Mundial, é o seguinte: os laboratórios tinham que ser todos subterrâneos, tinham que ser bases secretas, ninguém podia saber onde era, porque os aliados iam sabotar, iam bombardear. Então, inclusive, na Noruega, tinha uma usina que fabricava água pesada. Água pesada, não sei se vocês sabem, é um componente de reatores nucleares, que eles são atenuadores de nêutrons, é uma água que você coloca em volta do reator para atenuar a radiação, de nêutrons para que o reator possa funcionar. Não vou explicar por que funciona isso, que não tem a ver aqui ao caso. Mas a Noruega fabricava essa água pesada porque tinha que ser transportado por trem até a Alemanha, onde os reatores estavam, entendeu? E nesse meio tempo, o serviço secreto americano, o pessoal os chamados a resistência norueguesa, eles constantemente destruíam esses vagões, esses trens, esses transportes de água pesada, atrasando muito o projeto da bomba atômica, nuclear nazista. Ok? E depois a gente ficou sabendo, após a Segunda Guerra Mundial também, que o Hitler não investiu pesado na bomba atômica porque ele não acreditava que a bomba atômica seria um sucesso. Eu lembro que eu li um livro muito importante, sobre a Alemanha nazista, e Hitler, na época da guerra, ele recebeu na mesa 2 projetos para assinar e liberar verba. Um era sobre a bomba atômica alemã. E outro era a fabricação de canhão, não sei quantos milímetros lá, tá? Não lembro agora. E ele percebeu que era mais viável dar verba para fabricar o canhão do que investir numa arma que pode ser que funcionasse. E isso atrasou. O pessoal do Ocidente acredita que se ele tivesse investido na arma nuclear, ele poderia ter produzido a primeira bomba atômica antes dos americanos. E aí o bicho pegava, o destino da guerra viraria. Porque uma única bomba acabaria com Moscou, acabaria com a Inglaterra, acabaria com tudo. Então, nós sabemos que existiam outras armas avançadas no cenário da guerra. Então, deixa eu colocar para você. Tem um oficial alemão
chamado Hans Kammler, né? Então tem um oficial alemão, deixa eu... Tá? Com o nome de Hans. Esse oficial alemão, ele era engenheiro civil. Durante a guerra, vamos assim dizer, entre aspas, esse cara foi um tremendo do filho da puta, né? Porque ele foi responsável, né, em construir, né, os campos de concentração, né? Construir os fornos mais eficientes para o extermínio judeu, né? Os campos de extermínio de Auschwitz, de outros. Ele que fez o projeto, ele que submenciou a construção, ele era um engenheiro civil, tá? E tudo feito com escravos trabalhando, tá? Eram todos escravos, prisioneiros de guerra, que trabalhavam na construção. Ele construía bunkers, né, especiais, porque, como eu disse para vocês, tudo na Alemanha tinha que ser feito subterrâneo, porque o exército, a Força Aérea Aliada bombardeava direto esses locais de fábricas, construção. Então, as fábricas mais importantes de construção de armamento, inclusive esses armamentos secretos, tinham que ser subterrâneos, ou seja, bunkers. Então, esse engenheiro, ele projetou e construiu centenas de bunkers, inclusive, agora que ele foi responsável por construir todos os bunkers em Peenemünde, né, para os foguetes V2, as armas secretas em Peenemünde, né? Os V2, que eram os foguetes do Von Braun lá, da equipe do Von Braun. Então, em Peenemünde, tudo, eram centenas de túneis, fábricas inteiras trabalhando debaixo das rochas, debaixo do chão. E quem construía esses bunkers? Todos prisioneiros de guerra, em regime de escravidão, em regime de trabalhos forçados, que morriam centenas deles diariamente nesses trabalhos forçados. Tá? Então, esse cara, no final da guerra, ele ficou no controle de um projeto dos discos voadores alemães. Né? Muito bem. Esses discos voadores alemães, esse sistema de armas avançadas, se chamava pelos alemães Haunebu. Tá? Desses Haunebus tinha duas classes especiais que a gente vai falar aqui, tá? Era os discos, naves avançadas, e um projeto que eles chamavam de sino, tá? O sino alemão. Ok? Muito bem. Então, eu vou passar para vocês algumas fotos agora. Luna, passa a foto número 1 para mim, por favor. Coloca a foto número 1. Tá? Aí vocês vão ver oficiais alemães em um aeroporto com um protótipo, né? Tá escrito ali para Tiros Vril em La Distância. É que está em espanhol, né? O espanhol, disco voador para o espanhol é para Tiros Volantes. Tá?
pratilhos volantes. E vril, a gente já vai discutir, que é o sistema de propulsão, como ele funciona. Porque esse sistema dos discos é um sistema avançado. Pode botar outra foto. Né? Ah lá, aqui já tem um disco voador maior. Aquela cruz que vocês estão vendo lá é um símbolo, tá, da Força Aérea Nazista, tá? Da Luftwaffe. Né? Passa outro para mim. Aqui você tem um cartão, né, um livro, onde você tem o símbolo da ISS, a águia, e tem um disco voador ali embaixo, tá vendo? Exatamente essa nave que eles estavam tentando produzir. Tá? Passa outra para mim. Esse seria o modelo, né, basicamente estrutural desse disco voador. Né? Ele tem uma base central e tem, segundo as coisas, 4 bolas laterais, muito parecido, né, com o disco voador do Adamski, lá do George Adamski, lá que o Jordan desenhou, descreveu e tudo mais. Né? Passa outra foto para mim. Ah lá, esse disco voador, né, dá para ver bem nessa foto aqui, vocês vão ver lá embaixo, né, transportado, tem rodas, tal, trem de pouso, e tem umas bolas embaixo, assim, cúpulas redondas, que eram os motores dele. Mas não era hélice, não era jato. Esse é o ponto-chave da questão. Como que esse objeto voava? Né? Como que ele funcionava? E lá em cima vocês vão ver que tem 2 canhões acoplado à nave lá em cima. Ó, né? E vocês vão ver que eles construíram isso. Isso são construções, são fotos, não são armação. Vai. Ah lá. Tá? Uma outra forma que você vê, outro modelo, né? Tem vários modelos, né? Eles construíram vários, não um só. E são muito grandes, né? São pesados. Como é que esse bicho vai se sustentar? Como é que ele vai voar? Como é que ele vai manobrar? Né? Só que as armas eram armas comuns, né? Eles tinham armas comuns, fizeram canhões lá em cima de tantos milímetros, tal, né? Acoplado nos aviões, tá? E o famoso sino nazista, tá? Passa uma outra foto do outro sino, né? Olha lá, é importante vocês vão ver que embaixo do sino aí, vocês vão ver uma simbologia estranha. Esses símbolos são todos símbolos ocultistas. Todos, na aula de ontem nós conversamos muito com vocês sobre, né, a pesquisa, os grupos ocultos, a sociedade secreta, né? E escrito numa linguagem ali, são símbolos ocultistas na base desse sino. Aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu com esse sino aí, para que servia ele, tá? Ele era um projeto diferente, tá? Um projeto diferente. Bom, então vamos lá. Deixa eu falar um pouco mais do que aconteceu. Quando a guerra terminou, ou estava para terminar, e os alemães estavam praticamente perdendo a guerra, Hitler deu uma ordem para esse Kammer aí. A ordem era destruir todos esses armamentos avançados, não deixar que esses armamentos caíssem em mãos estrangeiras, em mãos inimigas, e que ninguém soubesse da existência desse projeto avançado. Para vocês terem uma ideia, esse cara, isso está nos anais da coisa, ele mandou matar 60 cientistas, executou 60 cientistas do projeto, e centenas e até milhares de trabalhadores que construíram os bunkers aonde esses projetos vão trabalhar. Ele assassinou todo mundo. Ninguém que sabia poderia sobreviver. Como ele fez isso? Ele deixou todas essas pessoas nos túneis e explodiu os túneis, matando e enterrando todo mundo lá dentro. Tá? Quando terminou a guerra,
o tribunal de Nuremberg caçava todos os criminosos de guerra. E Kammer era muito conhecido como criminoso de guerra por fazer tudo isso, e os nazistas, ou seja, os aliados, perseguiram e procuraram ele onde ele quiser que esteja. Só que ele simplesmente desapareceu. Ninguém nunca encontrou Hans Kammler de novo. Nem morto, não, nem morto. Provavelmente, a origem desse cara, ele entrou na Operação Paperclip dos Estados Unidos. O que é Operação Paperclip? Operação Paperclip é o seguinte: mais de 1000, presta atenção, mais de 1000 cientistas foram levados para os Estados Unidos para trabalhar para o governo americano. E provavelmente Hans Kammler está no meio dessa turma. Cientista, pessoas importantes, com grande conhecimento, não eram executados. Não, porque cientista é o seguinte: ele negociou com o governo americano o conhecimento que ele tinha dessas naves, dessa tecnologia Vril. Você está entendendo? O Von Braun, por exemplo, era um engenheiro. Se não fosse o Von Braun, o homem não tinha conquistado a Lua. E é um cientista alemão que trabalhou nas armas V2, que destruiu Londres praticamente, as V2 durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Entendeu? Foi perdoado. Outra turma, tem uma turma lá no Japão, tem um pessoal cientistas japoneses que eles começaram a trabalhar com armas biológicas de destruição em massa durante a Segunda Guerra Mundial. E eles usavam como laboratório de teste os chineses. Eles pegavam vilarejos chineses e bombardeavam com varíola, com tudo, e empesteou, matou muita gente. E todos esses cientistas japoneses foram levados para os Estados Unidos e não foram julgados, e ganham um salário absurdo para trabalhar para os Estados Unidos depois em arma de guerra. Então, tem umas coisas que são muito loucas, né? O general, os soldados, nego mata, enforca. Mas quando há um interesse por trás, mesmo que o cara tenha sido um carrasco, um assassino, matado milhares de pessoas com os seus projetos, ele secretamente não é julgado, desaparece com ele, troca de nome, troca de endereço, troca de tudo e vai trabalhar para os Estados Unidos para produzir essas armas que produziu na Alemanha. Então a guerra é muito interessante, né? Os interesses por trás da guerra transformam grandes assassinos, né, em grandes heróis em determinado momento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tentar entender isso de uma forma interessante. Bom, então vamos ver como é que funcionava esses discos voadores. Primeiro os discos, depois nós vamos falar do sino. Então os discos, né, todos eles, os dois, funcionavam com uma base de energia que chamavam de energia Vril. Essa energia Vril, na verdade, era um projeto secreto que nós vamos chamar de energia de ponto zero. Tá? É uma energia inesgotável. Ela era o reator para se produzir antigravidade. Ok? Muito bem. Eu quero que vocês entendam que durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhar com antigravidade, né, trabalhar com as teorias, tinha muita teoria de Tesla aqui junto, né? A energia de ponto zero, a energia está muito passeada com uma coisa chamada energia escalar. É uma coisa matematicamente difícil de eu explicar para vocês aqui. Mesma coisa, tentar explicar energia nuclear para vocês, dá para fazer, mas no fundo é complicado. Tá? Mais complicado ainda é a antigravidade, explicar como funciona a antigravidade para vocês, tá? Então eu não vou entrar em detalhes técnicos, científicos aqui. Eu sei como é que funcionam essas coisas. Matematicamente, fisicamente, tudo, como é que, né, através do eletromagnetismo eles conseguem controlar gravitacionalmente.
as forças gravitacionais. Então, então a energia de vril, o termo que eles usavam, vril, tá? Era uma energia oculta, uma energia inesgotável, muito poderosa, que existe no espaço. É como se fosse o Ti dos chineses. Que eu preciso dar um jeito de captar esse Ti e usar esse Ti. Tá? Na física quântica, o que é a energia de ponto zero? Se você, né, chega no meio do espaço, do nada, do vazio, ali parece que não tem nada. É vácuo total. É vácuo. É vácuo. Tá? Então não tem nada. Então só tem o espaço-tempo. Ok? Só teria o espaço-tempo. Certo? Sem matéria, sem nenhuma. Vácuo total. Então, a física quântica diz que esse espaço-tempo possui energia. Né? E essa energia, teoricamente, o espaço-tempo para nós é o nada, né? É como se fosse o nada. Né? O vácuo total de matéria é como se fosse o nada. No entanto, a gente tem que mudar o conceito do que seja espaço-tempo. Ele não é o nada. Ele é uma substância. O espaço-tempo ele é uma substância. Né? E uma substância que carrega muita energia. E o bom disso é que ele está em todo lugar. Qualquer lugar que você tiver, tem espaço. Entendeu? Então existe uma forma, o Tesla criou uma maneira de captar essa energia do nada. É por isso que o Tesla falou o seguinte, que ele queria colocar um aparelho em cada casa e dar energia de graça para todo mundo, para o planeta inteiro. Energia de graça. Porque para produzir essa energia também não gasta nada. Que tem, está de graça, está tudo aí. É só captar essa energia. Né? Entendeu? Então, essa substância, antigamente, os antigos, né, o próprio Isaac Newton tentou entender isso, tentou chamar essa energia de éter. Tá? Tentou chamar essa substância de éter cósmico. Né, o etérico tal, saca? Que tudo preenche e tal. Mas os esotéricos chamavam de vril mesmo, né? Os chineses chamavam de Ti. Os hindus chamavam de prana. Tá? E é uma energia que tudo permeia, que está em todo lugar, que está no nosso corpo humano, tal. A gente absorve, os chakras absorvem essa energia. E é interessante, por exemplo, é por isso que tem pessoas que vivem de luz, né? Por exemplo, os chakras alimentam e dão toda a energia para você, se você souber absorver, trabalhar. Essa energia está aqui, está em nossa volta. Né? Entendeu? Agora, com uma tecnologia avançada e conhecimento, a gente pode suprir qualquer máquina, qualquer aparelho com essa energia, com essa fonte inesgotável de energia. Só tem um filme de ficção que explorou essa energia de ponto zero. É uma série do sci-fi chamado Stargate Atlântida. O Stargate Atlântida, ele vai mostrar que toda a tecnologia encontrada na Atlântica e do próprio Stargate funciona com um módulo, né, de força que eles chamam de MPZ. É interessante, ó, módulo de ponto zero. É um aparelho que eles enfiam e dá energia para a cidade inteira. Alimenta uma cidade inteira, um módulozinho que o cara carrega na mão. Que é uma tecnologia de tirar a energia do vácuo. Tá? De tirar a energia do nada. Do nada, entre aspas. Né? Entendeu? Bom, mas esta energia é apenas uma fonte do meu motor. Agora, como é que eu vou usar essa energia para movimentar, criar antigravidade, manobrar o meu disco com, né? Porque a questão não é só você criar um deslocamento. Ele tem que se tornar pilotável, certo?
e tinha um problema. Tanto o disco voador, quanto o sino era mais... O sistema antigravidade criado por esses caras naquela época produzia muita radiação. E muitos cientistas alemães morreram no acidente em manipular essas radiações. Tá? Essa energia de ponto zero e a tecnologia que eles foram tentar funcionar ao vivo. Então, aqui, veja bem, produzir antigravidade, que é o sentido de fazer o disco voador parar e se movimentar, não mais com retrofoguete nem com turbina. Tá? Ele se desloca com antigravidade. Tá? Aí você tinha que montar um sistema direcional, pilotar, sabe? É milhões de coisas complicadíssimas. Bom, o sino já era uma outra coisa. O sino, ele foi tão perigoso, mas tão perigoso, mas tão perigoso, mais de 60 cientistas morreram numa experiência do sino. Eles foram ligar o sino, foram ativar o sino, e deu uma explosão, deu uma merda que matou todo mundo que estava perto desse projeto. E foi uma coisa inesperada. Exatamente porque você estava mexendo com forças, eles estavam tentando fazer dobras espaciais. O sino era uma máquina que, na verdade, eles diziam que navegava por universos paralelos e poderia fazer viagem no tempo. Olha só o que eles estão discutindo com esse sino. Porque aquele modelo que vocês viram, o sino, ele não é uma nave, um disco voador comum. Ele era como se fosse uma máquina do tempo. Eles queriam trabalhar com distorções espaciais, temporais. Mas esse projeto ele foi abandonado. O prédio, inclusive, nas construções, está vivo até na Alemanha hoje. Você passa na Alemanha, as construções estão lá e ninguém sabe para que serve aquele setor, aqueles armados que os caras deixaram lá, porque era usado. E foi um teste do sino ali. Né? E os alemães abandonaram esse projeto porque ele era extremamente perigoso. Muito perigoso. Ou seja, eles não conseguiam trabalhar com essa energia, com esse controle. E eu acredito que muitos desses cientistas que foram para os Estados Unidos, até hoje, tentam produzir isso e não conseguem. Você está entendendo? Porque é uma tecnologia muito avançada. E controlar essas forças, controlar as energias vigentes é muito complicado, é muito sofisticado. Você vê, quando nós vamos fazer reatores atômicos, reatores nucleares, vocês não têm noção do que é complicado conter a radiação. Né? Conter a radiação, conter uma reação nuclear, conter tudo que sai. É muito perigoso. Você vê, Chernobyl foi uma desgraça total. Né? Quem assistiu o seriado Chernobyl sabe do vazamento radioativo, sabe que é uma coisa extremamente perigosa. Você está mexendo com materiais perigosos. O sino utilizava um tipo de mercúrio, sabe? Um mercúrio que tinha que ficar em rotação para gerar esse campo antigravidade para fazer distorções espaciais. E esse mercúrio, né, começava a fazer mudanças e ele era extremamente radioativo. Ele começava a ficar radioativo, envenenava todo mundo. Né? E você não tinha a tecnologia, uma construção para você isolar. Então, você vai ver o piloto, vai sentar lá, vai pilotar, vai morrer com tua radiação. Distorce o campo e mata ele também. Entendeu? Quando você está distorcendo esses campos, tá? Você distorce tudo, se transforma toda a matéria que está à volta, tudo que está à volta. Então, aquela velha história, né? Como você colocar um piloto e o piloto não sofrer nenhum problema. Então, todas essas coisas é muito complicado. Como não afetar o piloto? Né? Então, e os caras não tinham nem computador na Segunda Guerra Mundial, cara. Você entendeu? Nem computador, não tinha nem transistor. Sabe? Era tudo valvulado. Você já pensou? Não vai fazer. Certo? Mesmo hoje, eu posso até acreditar que tem umas naves que aparecem nos Estados Unidos, umas naves triangulares, sabe? Que tem 3 bolas nas pontas delas e luz. São naves grandes. Pode ser experiência norte-americana de antigravidade. Né? Mas provavelmente esses objetos não são pilotados por seres humanos, porque
é muito difícil você isolar a radiação. Pode ser que os americanos tenham conseguido, isso é um trabalho muito difícil. Envolve muita coisa. E outra, né, os alemães não poderiam pegar. Sabe aquele disco voador? Aquele disco voador que vocês viram a foto? Não pode ser um disco voador interestelar. Né? Porque não havia nenhuma tecnologia para você botar um foguete, uma nave fora de órbita. Por exemplo, ninguém tinha desenvolvido trajes espaciais. Ninguém tinha conseguido pressurizar uma cabine para ficar no espaço. É um trabalho muito difícil. Então, esses pequenos discos voadores que vocês viram eram discos voadores que andavam aqui. Vai saber se voava, né? Aqueles protótipos estavam ali. Mas agora a pergunta é, vai saber se voava. Nunca ninguém fotografou um voando. Você está entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Nós nunca vimos uma foto desse treco voando, do treco, sabe? Eles tentavam, né? Tem todo esse aparato aí. Mas, até hoje, tudo é extremamente secreto. A tecnologia antigravidade é um problema muito sério, sabe por quê? Porque eu sou físico e nós somos físicos teóricos. É preciso haver muita teoria avançada para depois a tecnologia vir atrás. E a gente sabe que não existe uma teoria definitiva de gravitação. Sabe, para você construir uma tecnologia, anular campos, né, tornar essa região onde o piloto vai sentar ali totalmente segura, sem nenhum problema, sem nenhuma radiação estranha que possa perturbar a saúde do piloto. Então, eu acredito que os alemães tentaram trabalhar mesmo, eles tentaram pesquisar tudo quanto é tipo de forma avançada de tecnologia. E a gente sabe que a propulsão de foguete é uma coisa muito primitiva. Então eles tentaram esses campos de energia, campos elétricos, campos de gravitação, fazer todo o campo magnético, fazer todo um jogo dessas interatividades para criar um aparelho antigravitacional. Mas o problema isso afeta a vida do ser humano? Até que ponto a construção desses motores gera radiação, né, perniciosa à vida humana? Então, toda essa discussão é importante. Vamos responder perguntas, então? Vamos lá, então. Ah lá. Agora a Lid entrou no bate-papo, no chat, né? Tô vendo. Pode fazer pergunta aí, pessoal. Boa noite, Lid. Ah lá, vamos lá. Do que seria feito essa substância de espaço-tempo? Ninguém sabe. Tá? Então eu quero que vocês entendam que o Einstein simplesmente chamou isso de campo. Tá? Não existe nenhuma teoria moderna que a gente conheça que entenda do que é feito o espaço-tempo. Tá? O que é o espaço-tempo? Qual a estrutura? Né? Não é matéria. Entendeu? A gente não sabe. Mas ele se distorce, cria gravitação, tem um monte de coisa aí. Tá? Então é tentar entender essa coisa muito sutil que é o espaço-tempo. Seria essa energia vril que os ETs utilizam nos seus discos voadores? Sem dúvida nenhuma. Os ETs vão usar essas fontes de energia, porém, bilhões de anos mais avançada do que a nossa alemã, que não tinha nem transistor, né? Nem computador de bordo, não podia ter nada, para você ter controle dessa energia. Por exemplo, você vê, hoje nós não temos um controle absoluto da energia nuclear. Você tá, para fazer uma bomba atômica, você joga lá e explode a merda, tudo bem, mas controlar uma explosão? Você vê, nós estamos querendo fazer um chamado reator de plasma, né, que é o reator de fusão nuclear, que é controlar uma bomba atômica de hidrogênio. Porque o reator de hidrogênio ele é muito legal, porque não gera radiação. Não tem radiação nenhuma no reator de hidrogênio, que é imitar uma bomba atômica, que é imitar o Sol. Né? Que a bomba H em si, a bomba H não gera radiação. O que gera radiação na explosão da bomba é que eu preciso de uma bomba de urânio para explodir a bomba H. Então, quem gera radiação é a bomba de plutônio ou a bomba de urânio, que é o estopim da bomba H. Mas se você pegar um reator, simplesmente ativa não de Campbell, num reator, que a gente chama de tokamak, um sistema de raio laser para fazer fusão nuclear. E essa fusão nuclear, ela gera muita energia, mas muita energia. E sem radiação nenhuma, prejudicial ao ser humano. Mas o duro é controlar.
essa reação. Hoje, a gente gasta muito mais para produzir do que a gente tira do reator. Então não é viável, você está entendendo? Né? Então, por exemplo, a China, né, os chineses estão fazendo propaganda, né, vão inaugurar um reator, um sol, né, aquela coisa que fala do sol, né? Na verdade é um reator de plasma, né? Se eles tiverem o controle disso daí, né, você vai ter energia inesgotável por muito tempo, porque é muita energia gerada e o combustível é barato, né? Combustível hidrogênio tem aí à vontade para todo quanto é lugar. Bom, nós seres humanos, kármicos, podemos utilizar essa energia do Qi para nosso crescimento pessoal? Isso os chineses têm nos ensinado a vida toda. Isso o yoga tem nos ensinado a vida toda, né? Como você utilizar esse Qi nas práticas de respiratória, nas práticas de yoga, nas práticas de meditação para despertar nosso potencial espiritual, né? Entender que todos os meridianos da acupuntura circula ali uma energia Qi que é responsável pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio vital, né? Então toda acupuntura, cura pela acupuntura, funciona simplesmente restabelecendo um fluxo e um equilíbrio dessa energia Qi, né? Olha lá, quando uma pessoa levita, ela estaria utilizando a energia vril? Olha, é uma boa pergunta. A pergunta, primeiro, a gente tem que entender o negócio. Como que uma pessoa levita? Né? O que faz essa pessoa levitar? Então, eu vou explicar para vocês o que faz essa pessoa levitar. Não é qualquer um que levita, não, sabe? Não é isso, não. Eu vou explicar para vocês como é que uma pessoa levita. Ela tem que ter boas amizades, ela tem que ter acesso direto ao computador central, né? E tem que ter acesso aos amigos que vêm com uma maquininha do lado, né? Antigravidade, instala em você. Na verdade, é como se ele instalasse um tapete invisível, mas é uma máquina antigravidade. A hora que eles ligam, você levita. É que vocês não veem, você só vê o cara levitando, o mestre levitando e tal. Mas você não está sabendo o que tem por trás. A tecnologia invisível que está operando por trás. Porque só o cara meditando não vai levitar nunca. Esquece isso. Né? Tudo tem tecnologia nesse universo. Tudo é ciência. Se você não utilizar de ciência, você não faz nada. Quando o Sai Baba materializa aqueles objetos, tudo tal, tem tecnologia envolvido. Tá? Os objetos já existem no plano astral, existe uma tecnologia que pega esses objetos e adensa esses objetos na mão do Sai Baba. Aí ele dá um colar, ele dá um... Você está entendendo? Não é ele sentir do nada, não existe um nada. Sabe? Existe simplesmente conservação de energia, conservação de matéria. Você tira de um lugar e passa para outro. É? Ok? Então é bem por aí. A única forma de sabermos como funciona a energia vril será no momento da chegada dos extraterrestres? Se sim, quando eles virão? No começo, sim, mas agora, né, quando eles virão, aí já é uma outra questão que ninguém sabe. Por que a bomba H não gera radiação? Deixa eu explicar para vocês. É complicado, porque é física nuclear. Deixa eu explicar para vocês. Né? A bomba atômica nós temos dois tipos de bomba atômica. Nós temos a bomba atômica de fissão nuclear. Ó, fissão nuclear. O que é fissão nuclear? Fissão nuclear, eu pego um núcleo de urânio ou plutônio e pego uma partícula chamada nêutron muito veloz e esse nêutron bate no núcleo atômico do urânio e quebra ele e racha ele, gerando dois núcleos menores. Só que esses dois núcleos menores que eu gerei são totalmente instáveis e radioativos. Ok?
Então, devido a essa quebra descontrolada de um núcleo de urânio, você gera dois núcleos menores, né? E nunca se sabe o que vai gerar. Pode ser um monte de coisa, certo? Você quebra, ele não sabe onde você vai quebrar. Né? Pode dar 3, 4, 5, 6, sabe? E todos eles têm muitos nêutrons. Ou seja, são desequilibrados nuclearmente. Então eles precisam irradiar para se estabilizar. Então esses núcleos são radioativos, são perigosos, sabe? Agora, numa bomba H, que é a chamada bomba de fusão nuclear, você tem um átomo de hidrogênio, você tem dois átomos de hidrogênio, tá? E com uma tecnologia de velocidade, só o núcleo, tá? Então o núcleo é um próton, você tem dois prótons só, tá? Você tem dois prótons aqui, a gente chama núcleo de hidrogênio, mas é próton, né? Por isso que não tem elétron na jogada. O elétron foi tudo embora porque ele é muito térmico. Então a gente faz com que, como os dois prótons são positivos, é muito difícil juntar eles, né? Porque na hora que você está se aproximando dele, ele se repele pela força de Coulomb. Aí você precisa ter uma energia muito poderosa para fazer esses dois prótons se chocarem, se chocar e grudar. Aí a gente funde. Por isso que chama fusão. Nós fundimos dois prótons. Né? Nessa fusão desses dois prótons, né, nós vamos ter uma coisa que nós chamamos o núcleo de hélio. Né? O hélio que produz não é radioativo. O hélio é uma substância completamente inerte. E nessa fusão se gera muita energia por diferença de massa. Que é o seguinte, quando eu tenho um próton aqui, ele tem uma massa. Quando eu junto dois prótons, a massa de dois prótons juntas é menor do que a massa de prótons separada. Então toda essa diferença de massa é irradiada em forma de energia. Só a equação de Einstein resolve esse problema. Então, por isso que para explodir uma bomba H, eu preciso de temperaturas na ordem de milhões de graus para fazer esses dois prótons chocar. Ok? E essa temperatura inicial é dada por uma bomba de urânio. Entendeu? Então a bomba de urânio na bomba H é que deixa a radiação. Então é isso. Deixa eu ver lá. Aí a energia Vril utiliza o mesmo conceito da bomba H para dizer, não, completamente diferente. Tá? A energia Vril é muito diferente. Olha, eu vou tentar dar uma noção para vocês. Eu sei que eu tenho uma aula, é um curso, ele não está de graça na internet. Vocês precisam comprar, se chama Energia Escalar. Armas modernas, os nossos cientistas hoje estão tentando fazer armas, e já tem armas, muito mais sofisticadas do que a bomba atômica. Tá? É uma arma baseada na energia Vril. Baseada na energia escalar. Você está entendendo? E quem criou essa arma foi o Tesla. O Tesla, deixa eu explicar uma coisa. Quando o governo americano estava na Segunda Guerra Mundial e os cientistas foram para o governo americano levar um projeto da bomba atômica, né, para o Truman desenvolver a bomba atômica, o Tesla levou um projeto para o governo americano dizendo assim, eu tenho uma arma aqui, uma arma de raios, chamado raio da morte, criado pelo Tesla, que ele poderia derrubar todos os aviões nos céus. Nenhum avião voava. Ele derrubava todos os aviões com essa arma dele especial. E tinha variações essa arma, que ela podia destruir cidades também. Tá? Só que o governo americano preferiu, né, os cientistas mais sérios, na época o Tesla era meio louco, meio maluco, preferiu financiar o projeto da bomba atômica, né, que a gente viu foi um sucesso. Né? Mas, após a Segunda Guerra Mundial, os cientistas retomaram tá, o projeto do Tesla desse raio da morte. E
Olha, eu acredito que Israel tem, a Rússia tem, os Estados Unidos têm, a China tem essa arma, essa tecnologia. O Brasil tem carnaval. Você quer que o Brasil tenha? O Brasil não tem nada. Você quer que o Brasil tenha arma escalar? Pô, né? Com os políticos que nós temos, o que você quer que a gente tenha? Né? Como esse conhecimento chegaram às mãos dos alemães? Aí é que está. Como esses conhecimentos chegaram às mãos dos alemães? Esses conhecimentos, como chegou na mão do Tesla? Então, cara, quando você é um cientista e você busca respostas, né, o que eu acredito é no seguinte, né, quando você tem uma fonte de energia, é muito mais fácil usar essa fonte de energia para fazer uma bomba do que controlar essa fonte de energia para produzir energia para a gente usar no dia a dia. Você está entendendo? Por exemplo, é muito mais fácil fazer uma bomba e jogar e explodir do que você fazer um reator nuclear e você segura e controlar aquela merda. E depois gerar energia para a gente. Você está me entendendo? Então é muito mais complicado. Então, a mesma coisa com essa energia, né, que o Tesla descobriu, a energia escalar. É muito mais fácil canalizar para uma arma do que canalizar para uma. Mas o Tesla, ele acreditava, olha só, ele acreditava que essa fonte de energia que ele podia construir, ele podia fazer uma coisa tão barata e dar energia infinita para todo cidadão do planeta. Mas aí o JP Morgan falou assim, o que eu vou ganhar com isso? Que financiava o projeto do Tesla, né? Se eu não vou vender energia, não vou vender nada para as pessoas, ela vai comprar uma máquina, vai ter energia infinita para o resto da vida, eu vou ganhar o que com isso? Então os banqueiros, os capitalistas queriam algo que você pudesse vender constantemente, como vender petróleo, vender energia elétrica, o cara paga a conta, certo? Você tem uma central distribuidora, alguém comanda essa distribuição de energia. Com essa máquina, você tinha energia em casa, é como se fosse assim, botava uma antena, né, e estava captando energia escalar, estava captando energia abril, alimentando televisão, chuveiro, alimentando tudo. E outra, não precisava pagar nada para ninguém. Não precisava ter uma central elétrica, não precisava ter uma central de energia. Eu pegava energia do ponto zero, pegava energia aqui do nada. A mesma coisa, se eu virar um aparelho para o sol, eu pego energia solar. Você está dizendo, não preciso pagar para ninguém a energia solar. Por isso que é interessante você colocar painéis. Só que os painéis solares, o que acontece? Uma baixa potência, né? Você tem que colocar 500 painéis na sua casa para fazer funcionar chuveiro e outras coisas mais. Senão e fica muito caro. Hoje em dia é muito caro a energia. Mais fácil é pagar a central, que fica mais barata a energia. Não é viável economicamente, comercialmente, você instalar um sistema de energia solar na tua casa. Porque o que gasta energia na tua casa não é lâmpada, não é televisão. O que gasta é chuveiro, aquecedor elétrico, essas coisas. E isso daí não vai funcionar com o seu aquecedor solar, tá? Não tem corrente suficiente para aquecer um chuveiro, para aquecer água, não vai. Movimentar o motor de uma máquina, por exemplo, ele não vai ter potência para isso. Seria uma forma de trazer esses conhecimentos para trazer a dada? Eu acho o seguinte, o problema, quando você vai manipular energias muito avançadas, o ser humano sempre tem ego. Então o ser humano sempre vai fazer a arma. Toda fonte de energia, gente, não se esqueçam, é uma arma. Eu posso construir, né, energia para iluminar minha casa, e posso fazer uma arma com ela. Esse é o grande problema, é como você vai usar isso. Quem está nas mãos de quem? Né? Existe muito interesse em nosso planeta. Nós não temos aquele nível de consciência ainda, só na era da luz mesmo, que você vai ter uma consciência. Aí novas fontes de energia poderão surgir sem a gente utilizar ela para armas ou para guerra, se utilizava ela para o bem. É outra história. Mas não no nível kármico que o ser humano está agora, né, seria muito difícil a gente utilizar essas armas. Né? Mas eu acredito no seguinte, os alemães não tiveram sucesso. Pode ter certeza. Eles podiam até tentar feito o motor, tá quase, mas botar um piloto, dirigir aquela merda, era outra história.
certo? Aí é um passo avançado. Eu, por exemplo, a tecnologia stealth, por exemplo, sabe o avião stealth? Ele tem um formato e uns ângulos que não dá para voar, ele não voa. Né? Se você botar num túnel de vento, ele não voa. Então, de acordo com o aumento de velocidade, ele tem que fazer certas correções que só um computador pode fazer, o piloto não consegue fazer. Entendeu? Então, tem que haver uma tecnologia muito mais avançada para você poder... Aquele projeto não seria viável lá atrás. Você não conseguiria construir uma visão invisível ao radar na Segunda Guerra Mundial. Tem tintas especiais que não foram inventadas, o ângulo, o material, e ele fica tão estável, o avião fica tão estável com aquele formato que ele precisa ter, certo? Para se tornar invisível ao radar, que só o computador para guiar ele. Para equilibrar os propulsores, para manter ele em equilíbrio e fazer o avião voar. Senão o avião não voa. Um piloto, ele desequilibra, ele cai. Né? É a mesma coisa, os americanos tentaram fazer uma nave circular, nem dá para chamar de disco voador. E eles colocaram, né, hélices embaixo, 4 hélices, 4 rotor de hélices. Né? Bicho, o negócio não conseguia sair do chão, voava 1 metro de altura, pegava tudo o cisco, entupia tudo a turbina. Era uma desgraça, né? Era uma desgraça a tecnologia. Não tinha nada a ver com propulsão avançada, era uma propulsão de hélice, uma merda. Hoje, você vê que os nossos drones hoje, eu faço essa pergunta, por que os alemães não inventaram um drone? Porque sem computador, o drone não voa. Porque você tem que ter, as hélices tem que ser tão equilibrada, porque se uma vira mais do que a outra, o drone tumba. E naquela época não tinha essa estabilidade. Como você criar motores controlados por microprocessador, que toda vez que ele tumba, ele tem um equilíbrio, sabe? Então, é só hoje que nós conseguimos fazer drones. Voar, esses drones que você brinca com eles, sabe? Porque só aquelas hélices, se você não estabilizar aquelas hélices dele, ele cai, ele não tem dirigibilidade, como a gente fala. Tá? É helicóptero. O helicóptero é assim também. Se aquela hélice de trás do helicóptero se desequilibrar, o helicóptero fica virando, vira uma desgraça. Ninguém pilota aquela merda. Então eu creio que o mais difícil, até eu acho que o básico do reator, os caras conseguiram fazer. Mas fazer ele se tornar operacional, botar um piloto e dirigir é outra história. Sem que o piloto morra por banho de radiação. Né? Acabou a pergunta? Acabou. Então é o seguinte, gente. Né? Não tem mais pergunta mesmo? Acabou? Tá. Então, o lance é o seguinte, realmente, os alemães poderiam ter até visto esses discos voadores, visto as naves voando dos ETs, e eles tentavam imitar. Viram que era possível, os ETs usavam, por que eu não posso fazer? E aí foram, né, buscar nas nossas teorias científicas, né, algo que pudesse criar um sistema avançado de propulsão que não fosse nem turbina, né, nem hélice. Turbina e hélice, essas coisas. Embora a Alemanha, esse próprio Kramer, ele também tinha um departamento que cuidava de avião a jato. Porque eles estavam desenvolvendo turbinas de avião a jato na Segunda Guerra Mundial também. Tá? Propulsão a jato. Tá ok? Não a hélice. Então era um departamento. Você vê que durante a Segunda Guerra Mundial foram testes com o avião a jato, mas nem os Estados Unidos tinham avião a jato durante a Segunda Guerra Mundial. Professor, pode-se dizer que a Alemanha ter entrado em guerra na Segunda Guerra Mundial foi um grande avanço tecnológico para todo o universo, para todo o mundo, na verdade, que trouxe trouxe avanços. Eu acho que a humanidade ela avança tecnologicamente muito mais em tempo de guerra do que em tempo de paz, sabe? Porque há uma coisa chamada esforço de guerra, né? Tem uma puta necessidade de fazer, de criar, de desenvolver, força o ser humano. Por exemplo, a própria bomba atômica mesmo, os caras trabalhavam praticamente 24 horas por dia.
Tinha vários turnos. Não tinha computador, os cálculos eram feitos tudo na mão. Tá? Os cálculos reativos, reação, materiais, tal, vocês não têm noção. Era uma trabalheira do cacete. Lá em Los Alamos, né, tinha uma equipe de matemáticos que só ficava fazendo conta o dia inteiro. O dia inteiro fazendo conta. Com os cálculos matemáticos, hoje você dá para o computador e faz em segundos. Os caras demoravam meses para resolver aquelas equações e os problemas que surgiam. Tá? Então tinha a parte teórica, tinha a parte prática, tinha o pessoal que ia fazer espoleta, outro pessoal que ia fazer o material radioativo, né? Tinha que fazer o plutônio, tinha que fazer o urânio 235, e o outro ia fazer a bomba, né? Como eu vou explodir essa bomba? Certo? Então, aí todo um cálculo tem que ser feito, toda uma matemática envolvida para dar certo. A bomba, por exemplo, olha que interessante, a bomba, ela leva 50 quilos aquela bomba. 50 quilos de urânio enriquecido, ou 50 quilos de plutônio. Você sabe qual é o rendimento? Só 1 quilo se torna físsil. E 1 quilo faz aquele estrago. O resto, não, ele está lá, mas não consegue explodir tudo. A eficiência da bomba era muito pequena. Certo? Ou seja, eu tenho 50 quilos, mas que eu consigo ficcionar mesmo na reação de fissão, dá 1 quilo. Perde na explosão. Né? Então, e por isso é tecnologia. Tecnologia é você tentando aumentar a eficiência da bomba. Né? E foi o que aconteceu quando eles criaram a ideia da bomba H. Né? A bomba H multiplicou por 1000 o rendimento da bomba de Hiroshima. Você está me entendendo? Então, não queiram que os russos soltem uma bomba de 100 megatons na cabeça de vocês. Vocês não têm noção do que é uma bomba de 100 megas. Os russos testaram na década de 60 uma bomba chamada Tsar. Pode procurar na internet, tem vídeos modernos do teste dessa bomba. Chama bomba Tsar. É uma bomba de 60 megatons. Eles tinham projetado para 100 megas, mas o problema é que eles fizeram as contas e o avião não conseguiria lançar essa bomba e fugir a tempo da zona de impacto. Ou seja, os pilotos que lançavam essa bomba iriam morrer na explosão. Então eles reduziram para 60 megatons. Foi a maior explosão na atmosfera feita pelo ser humano até hoje. É a maior bomba explosiva. Tem o teste dela, vocês podem ver o raio de explosão. Foi uma desgraça total. É uma bomba muito poderosa, muito poderosa. E outra, 61 ela foi testada, se não me engano. Então, o que nós poderíamos ter hoje em tecnologia e bombas modernas? Professor, o físico britânico Stephen Hawking teve contato com os gregos, mas é claro que não. Mas nunca, nem de perto, nem de longe. O Stephen Hawking só falava bobagem quando falava de ET. Né? Eu não sabia nada sobre extraterrestre, sobre ET. Absolutamente nada. Tá? Todas as declarações dele sobre ET são completamente infantil. Isso não tira o mérito dele de ele ser um grande cientista, tá? De ele ser um grande físico, tal. Não tira o mérito. Mas de ET ele não entendia nada. Vocês têm que entender que no mundo da ciência existem especialistas. Tá? O cara pode ser um grande cientista, um grande especialista nessa área, mas em outra ele não sabe nada. Entendeu? Isso é perfeitamente normal, tá? Dentro da ciência. Por exemplo, eu sou um cara que eu entendo muito de clima de computação, sou zero à esquerda. Você está entendendo? Ou seja, eu sei o básico, tal, certo? De programar coisinha assim muito simples, mas o resto, eu não trabalho nessa área, não é minha área. Entendeu? Então a gente não tem que saber tudo. Né? Você está entendendo? É aquela vez história, você pode entender muito bem disso, você sabe de genética, você não entende nada de genética. Né? Vamos lá. Tem perguntas? Então, se julga necessário ter feito a Segunda Guerra Mundial e a Primeira para a gente estar no patamar que a gente está hoje tecnológico? Não, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? A gente pode evoluir em paz.
só saber aplicar os recursos, não precisa de guerra para evoluir as coisas. Aí também é uma merda, né? Você acha que vai precisar morrer tanta gente para ter que fazer um radinho de pilha melhor? Sabe, eu acho muito engraçado isso, né? Você vê, toda a corrida espacial, botar um homem na Lua, 90% para interesse militar. Todo o desenvolvimento, não só russo quanto americano, era a Guerra Fria. E era desculpa de botar o homem na Lua, tal, mas no fundo era desenvolver armamento. No fundo era desenvolver armamento. Tá? Existiam dois interesses do projeto espacial. Né? Era o projeto de você botar mísseis, ogivas, foguetes cada vez mais perfeitos, né? Com a desculpa de botar o homem na Lua. Aí você tem que desenvolver muita tecnologia. Por exemplo, você mandar um drone para Marte é muito fácil. Eu mando lá, boto no foguete, boto um robozinho, certo? E manda para Marte. Senta, robozinho, senta. Agora, botar um ser humano, tem que ter toda uma estrutura, porque o ser humano é cheio de frescura. Ele precisa cagar, precisa fazer isso, sabe? Tem que levar a mulherada ali na nave, tem que fazer uma zona de vez em quando, uma suruba, porque ficar 7 meses, 8 meses viajando no espaço, com o bico fechado, aquela porra lá, né? Chega lá, não tem nada que fazer naquele deserto do cacete. Então, muita coisa é mais complicada. Você tem que desenvolver sistema de suporte de vida, criar toda uma nave para os caras viverem lá dentro. Então, é muito mais fácil mandar máquina, mandar robô para Marte do que mandar gente. Então, gasta muito menos. E ninguém morre, né? Você manda um foguete desse jeito que Deus quiser. Entendeu? Por isso que a gente usa drone, tá? Beleza, pessoal. Amanhã então a gente continua, tá? Amanhã a gente vai discutir mais essa coisa aí da espiritualidade envolvendo tudo isso aí. Vamos ver o que a gente entende sobre isso. Namastê, pessoal. Muita luz aí a vocês.